Aqui no Cifra Club, todo mês, a gente faz uma reunião para definir os próximos vídeos que a gente vai produzir. E aí surgiu uma ideia de fazer um vídeo sobre os teclados do Deep Purple. Eu confesso que eu fiquei meio receosa no início, porque eu não conhecia muita coisa além das músicas mais famosas, nunca fui de ouvir muito rock. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu me surpreendi muito quando eu comecei a estudar e descobri muita coisa massa sobre o Deep Purple e principalmente sobre o Jon Lord, que foi o principal tecladista e um dos fundadores da banda. E eu confesso que eu acabei virando fã. Ele foi um instrumentista excepcional, com performances realmente de alto nível, trouxe várias novidades para a época na concepção de timbres, no uso do órgão Hammond, no material musical das composições que ele fez para a banda. Enfim, foi um cara muito importante para a história dos teclados e a gente tem muita coisa para aprender a partir do que ele deixou registrado como Deep Purple. E para explorar esse som, eu fiz uma análise bem legal de um dos melhores solos de teclado de todos os tempos, o da música Burn. Então, bora lá que tem muita coisa legal para mostrar para vocês. E fica até o final porque eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com uma bagagem gigantesca. O Deep Purple surgiu no final da década de 60 na Inglaterra e é considerada uma das bandas pioneiras do heavy metal e do hard rock moderno e agrega também influências do progressivo, do blues, do funk rock, soul music e até da música clássica. A banda passou por várias fases com diferentes formações, com integrantes entrando e saindo, uns ficando mais tempo, outros menos. Mas se tem uma pessoa que foi importante para construir a identidade musical do grupo, essa pessoa foi o Jon Lord, o tecladista, um músico realmente de primeira linha, que foi um dos fundadores e permaneceu na banda até 2002. Talvez seja por isso que os teclados têm uma importância tão grande no som do Deep Purple. Seja nos riffs dobrados com a guitarra, nos solos virtuosísticos do Jon Lord, no peso que ele conseguiu imprimir no som dos teclados, nas suas composições. Tudo isso contribuiu para o Deep Purple criar sua identidade musical e se firmar na história como uma das bandas mais bem-sucedidas, com mais de 20 álbuns gravados, várias turnês mundiais e músicas que realmente se tornaram clássicos imortais que todo mundo conhece. Bom, antes da gente analisar o solo de teclado da música Burn, é importante a gente saber um pouquinho sobre a história musical do Jon Lord, até para conseguir entender a origem de muita coisa que aparece no solo. Ele estudou piano clássico dos 6 aos 17 anos, e essa talvez seja uma das influências mais recorrentes que a gente percebe no trabalho do Jon Lord, seja nas composições, nos arranjos ou nos solos de piano, de órgão e de teclados que ele criou. Ele tem inclusive algumas obras que misturam a banda com uma orquestra e que são baseadas em formas tradicionais da música erudita, isso tanto no trabalho solo dele quanto no Deep Purple. Além da música de concerto, ainda na adolescência ele se encantou também pelos ícones do rock and roll dos anos 50, como Jerry Lee Lewis e Little Richard. E foi influenciado pelo som de organistas americanos de jazz e blues, como Jimmy Smith e Jimmy McGriff. Além disso, Jon Lord admirava os pianistas de jazz como Dave Brubeck e Oscar Peterson, os organistas de R&B das décadas de 50 e 60 e também algumas bandas de progressivo da época. Enfim, era um músico aberto a várias influências e isso fez com que ele conseguisse criar um trabalho muito rico musicalmente, agregando elementos de diversos estilos e tradições. Ele lançou vários álbuns solo, colaborou com diversos artistas, fez parcerias com grandes orquestras de vários países, integrou outras bandas ao longo da vida, como a Whitesnake, mas certamente o seu projeto de maior sucesso foi o Deep Purple. Em 2010, ele foi eleito membro honorário da Faculdade de Stevenson, em Edimburgo,
e em 2011 recebeu o título honorário de doutor em música pela Universidade de Leicester, na sua cidade natal. Grandes nomes das teclas como Rick Wakeman e Kate Emerson expressaram publicamente a admiração pelo trabalho de Jon Lord e pelo uso inovador que ele deu ao órgão eletrônico no seu repertório. Ou seja, o cara foi um grande músico, muito respeitado pelos colegas e influenciou e continua influenciando gerações de músicos e fãs. Vamos agora entender um pouco do que ele fez no som do Deep Purple? Para isso a gente vai dar uma olhada nas características dos teclados da música Burn. Burn é a faixa título do 8º álbum de estúdio da banda, que foi lançado em 1974. E nessa altura, o Jon Lord já tinha desenvolvido uma sonoridade inovadora no uso do órgão Hammond e que acabou se tornando sua marca como tecladista. Para buscar um timbre mais pesado que pudesse se equiparar ao da guitarra na banda, ele começou a ligar o órgão direto num amplificador de guitarra, um Marshall, ao invés da tradicional caixa Leslie, que já era usada por vários organistas. Isso gerou um timbre mais saturado, mais distorcido no órgão, o que dava bastante recurso de expressividade para sua performance e também contribuía muito para o som da banda como um todo ficar mais cheio e mais pesado. Outra coisa que era bem recorrente nos arranjos do Deep Purple era a dobra de guitarra e órgão nos riffs. Ou seja, o Jon Lord tocava no órgão a mesma linha da guitarra, só que para dar mais peso ele geralmente acrescentava mais uma nota, que estava ao intervalo de quinta acima, ou quarta abaixo, ou terça acima, ou sexta abaixo, dependendo do riff. Por exemplo, aqui no riff inicial da música Burn, a gente escuta como linha principal essa melodia aqui. Ele acrescentou uma segunda voz, uma terça acima aqui no agudo. E dobrou essa segunda voz uma oitava abaixo, gerando uma outra voz que fica a uma sexta de distância da melodia principal. Juntando tudo ficou assim. Logo de cara dá pra ver como ele teve a manha de criar uma forma do instrumento dele aparecer nos riffs, do timbre brilhar e ao mesmo tempo trazer mais peso para o som do conjunto. Além desse riff e de fazer a base harmônica da música, o maior destaque dos teclados realmente é o solo que o Jon Lord faz já nos últimos minutos de música, que para mim é o ponto culminante da faixa. Esse solo é feito sobre a mesma base harmônica do solo de guitarra que rolou antes e é dividido em duas partes. Vamos começar pela primeira parte, que a harmonia caminha um pouco mais lentamente e ele faz um solo bem típico de órgão, usando vários recursos expressivos do instrumento. Olha só. O solo já começa com um glissando, que é um recurso super usado pelos tecladistas e que é parecido com o slide da guitarra. Isso dá um super destaque para essa nota que a gente quer atingir no final. No piano acústico, a gente costuma fazer esse glissando com a ponta dos dedos, encostando a unha nas teclas brancas. Ou então, mais com a polpa dos dedos, no caso das teclas pretas, para sair bem limpinho, nota por nota. Mas no órgão, que as teclas são bem mais leves que as do piano, nessa linguagem do rock, o mais comum é tocar com essa parte da mão aqui, para sair um som mais emboladinho mesmo, pegando mais de uma tecla branca ao mesmo tempo. E essa parte do dedo acaba encostando também em algumas teclas pretas. Tem tecladista que toca até meio batendo nas teclas mesmo, gerando um som bem percussivo. No caso desse solo, o Jon Lord já começa com um glissando para atingir a primeira nota. E lá no meio do solo ele faz um glissando descendente e depois um ascendente. E no final ele faz um glissando descendente que cai na parte grave aqui do teclado, onde ele faz uns clusters, que são esses agrupamentos de notas vizinhas que ficam bem pertinho umas das outras, com intervalos de semitons, e dão essa super embolada aqui, gerando praticamente um ruído, principalmente quando é feito nessa região grave com um timbre distorcido.
Outra coisa que ele usa bastante são as ornamentações, como se fossem enfeites que a gente pode acrescentar a algumas notas para deixar o solo mais expressivo. Olha só, vou tocar um trecho sem esses ornamentos. E agora acrescentando essas notinhas. Tem trechos que parece até que ele está simulando um bend de guitarra mesmo. Legal demais, né? Isso tudo traz recursos para ele colocar o feeling, a emoção, a expressividade no solo, como ele fez. Mais uma prática muito comum na linguagem do órgão são as notas presas. O instrumento tem essa característica de sustentar a nota durante todo o tempo que a gente segura a tecla, e ele usa isso logo na entrada do solo. Ele mantém essa nota mais aguda presa e movimenta a nota de baixo como se fosse uma segunda voz. Olha que legal. Isso gera um efeito de polifonia, como se fossem duas melodias acontecendo ao mesmo tempo e ele tocasse as duas com a mesma mão. Agora vamos falar sobre a parte melódica dessa primeira seção do solo. A harmonia passa por basicamente dois acordes, o Sol menor e o Fá com baixo em Sol ou Sol suspenso, como você preferir chamar. E na minha percepção, ele construiu a melodia do solo com base em dois elementos. O primeiro é a escala blues ou pentablues, que nada mais é do que a escala pentatônica menor acrescida das chamadas notas blues, notas cromáticas entre um grau e outro da escala que trazem aquela sonoridade característica do blues. No caso aqui, a música está em Sol menor, então ele usou a pentablues de Sol como base, e a melodia do solo passa por essas notas em vários lugares, por exemplo, nesses trechos aqui. O segundo elemento que eu vejo aparecer bastante nesse solo são os arpejos. Ele usa, por exemplo, os arpejos de Sol menor e de Fá maior na hora que a harmonia está parada em Sol menor. E ele cria padrões com esses arpejos para construir linhas melódicas mais rápidas, tipo nesse trecho aqui. Olha como seria sem os arpejos. Outro recurso bem legal que ele usa, agora falando de ritmo, é a emula, que é quando acontece uma sobreposição métrica, causando um certo deslocamento dos apoios melódicos em relação ao tempo forte do compasso. Falando assim parece difícil, mas é super fácil de entender. Vou dar o exemplo que aparece no solo. O motivo melódico que ele toca usa 3 notas, o Ré, o Fá e o Sol. O mais óbvio seria subdividir cada tempo em 3 partes iguais, que seria uma tercina, apoiando sempre o Ré nas cabeças dos tempos e ir repetindo essa célula. Isso ficaria assim. Mas ele encaixou o grupo de 3 notas dentro da subdivisão em 4 partes do tempo, sem saltar nenhuma semicolcheia. E isso fez com que, com a repetição, cada hora uma das 3 notas caísse na cabeça do tempo. Olha que interessante. Na segunda parte do solo, o Jon Lord deixa bem clara a sua referência da música erudita. A base tem uma harmonia mais movimentada e usa uma cadência bem tradicional que já foi usada anteriormente por diversos compositores da história da música, como Handel, Mozart, Brahms e muitos outros. Outra referência que ele traz bastante na sonoridade desse solo é a música de Bach, pelo tipo de linha melódica, de motivos melódicos que ele usa, pela rítmica dessas linhas. Enfim, dá para perceber que ele passou pelas obras de Bach para teclado, pelas obras para teclado de Bach e mostrou. Foi mal. Além dessas características, tem uma coisa nessa parte do solo que talvez você não tenha percebido na primeira escuta. Ele tem 4 vozes, 4 linhas melódicas ao mesmo tempo, como se fossem camadas, sendo uma linha tocada pelo Moog, que é uma melodia com notas mais longas, e as outras 3 linhas tocadas pelo órgão, tocando quase o mesmo ritmo,
mas com notas diferentes, preenchendo a harmonia. Olha que legal! Viu que massa? E na gravação, o Jon Lord teve o cuidado de mudar um pouquinho o timbre de órgão de cada uma dessas linhas, para que uma delas se destacasse soando como linha principal e as outras preenchessem, dando mais corpo, deixando tudo mais denso. E isso contribui para dar força ao ponto culminante do solo. Eu vou agora tocar o solo completo, as duas partes, para você observar tudo que eu falei até aqui. E quero deixar o desafio para você que já é tecladista, aprender a tocar a linha principal desse solo também. A gente vai disponibilizar a partitura dessa transcrição que eu fiz no site do Cifra Club e vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar e estudar, beleza? Posta nas suas redes sociais e marca a gente. Bora lá!